Olá, pessoal. Eu sou a Laísa Rosolém e esse é mais um episódio do seu novo podcast Mesa 3, podcast jurídico sem juridiquês. E hoje a Bárbara está aqui de volta comigo para tratar do assunto muito legal, muito polêmico e todo mundo quer saber sobre isso. Contrato de namoro, existe isso, Bárbara? Pois é, Laísa. Oi, gente, é um prazer estar aqui novamente para falar desse assunto super polêmico que tomou conta aí das redes, da mídia, e muita gente acha que é falta de romantismo, outras pessoas falam que é indispensável no relacionamento, e hoje a gente está aqui para tentar esclarecer algumas dessas dúvidas, né? Muito bom saber. E para quem não sabe, o contrato mais antigo que existe, minha gente, é o casamento, né? Então, é óbvio que em algum momento da história o namoro também ia virar contrato. E como é que funciona isso? Quem que precisa? Me conta um pouquinho sobre essa história de contrato de namoro. Então, o contrato de namoro, ele é um documento que um casal faz declarando que está vivendo um relacionamento afetivo, porém que não vive em união estável. Então, o principal objetivo desse contrato é você dizer que você não está em uma união estável. Por quê? Porque a união estável ela vai gerar direitos e obrigações, assim como o casamento no regime de comunhão parcial de bens, se não for determinado outro regime, né? Então, basicamente, quais são os requisitos de uma união estável? A união estável é uma relação duradoura, pública, e com o intuito de constituir família. Então, essa é a principal diferença do namoro para a união estável. É esse intuito de você constituir uma família. Então, o namoro seria ali o test drive, né? Vamos ver se vai dar certo. E aí, depois a gente pensa. Porque, assim, hoje em dia, o que é a união estável, né? Todo mundo já ouviu falar essa expressão, mas fica às vezes na dúvida. A união estável é quando eu digo assim, vamos juntar os nossos trapinhos, vamos morar lá junto. Isso, gente, é união estável. Você está querendo formar uma família com aquela pessoa, foi morar junto na mesma casa, é união estável. Quais são as principais diferenças, além dessa questão da intenção de constituir uma família? Qual que é o reflexo do contrato de namoro no direito? Namorado tem direito à herança? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu diria que o objetivo de ambos os contratos, tanto o contrato de namoro quanto de união estável, é regularizar as regras do casal em relação ao seu patrimônio. Então, o contrato de namoro, ele vai dizer que nós não temos intenção naquele momento de constituir uma família. E com isso, significa dizer que esse namorado, esse parceiro, ele não será o seu herdeiro. Então, é interessante para pessoas que têm algum patrimônio relevante, para empresário e também para aquelas pessoas que já têm relacionamentos anteriores. Então, se você já teve ou já passou por divórcios, se você tem filhos, se você tem interesse talvez em resguardar parte do seu patrimônio e você está conhecendo uma nova pessoa, é interessante o contrato de namoro, porque aí você estabelece que não há possibilidade de se considerar que aquele novo relacionamento é uma união estável, que aquela nova pessoa pode vir a ser o seu herdeiro. Já a união estável, você faz com o objetivo de declarar que aquela pessoa vai ser sua herdeira, que ela vai ter direito a compartilhar os bens que vocês constituíram durante essa relação. Então, essa é a principal diferença. Eu diria que tanto o contrato de namoro quanto de união estável podem ser feitos de forma particular, mas para você ter aquela fé pública que os bancos podem pedir, que o seguro vai pedir, é necessário fazer o registro no tabelionato de ambos os contratos, mas os dois têm validade jurídica. Então, eu posso fazer o meu contrato particular, eu e o meu namorado, vamos lá, gente, eu não tenho namorado, eu já sou casada, tá? Mas enfim, é só para explicar, eu e meu namorado, vamos lá, fazemos um documento entre nós dois e nós dois assinamos esse documento. Eu posso fazer isso só nós dois assinamos? Tem que ter testemunha, é legal ter testemunha, ou não necessariamente precisa de testemunha esse documento? Se você vai fazer particular, você não precisa ter testemunha, porque ele vai gerar efeitos entre vocês. Então, o contrato de namoro, ele não é aquela coisa formal que você já faz pensando numa briga judicial. Ele é mais para você determinar as regras do relacionamento de vocês e para que as partes entendam muito bem o que é o patrimônio de cada um. Importante dizer também que o menor de idade, ele não pode fazer esse contrato, tá, pessoal? Então, menor de idade não pode fazer contrato de namoro, porque para você fazer contratos no Brasil é preciso ter a capacidade civil plena, que a gente só adquire aos 18 anos. Falando em contrato de namoro feito por adolescentes, jovens adultos, né? Eu não sei se você sabe daquele caso do jogador de futebol,
fez contrato de namoro? Você já ouviu falar? Esse eu não fiquei sabendo, gente. Eu tô bem out dessas histórias. Me conta essa história direito, que essa eu quero saber. Então, em 2024, o jogador Endrick e a influenciadora Gabriela, eles fizeram um contrato de namoro e em alguma reportagem, alguma entrevista, eles contaram que fizeram um contrato de namoro. O assunto viralizou nas redes, todo mundo queria saber o que tinha naquele contrato de namoro. E o contrato de namoro é um contrato feito por vocês para vocês. Então, ele pode ter todo tipo de cláusula, claro, gente, dentro da lei e do bom senso, né? Do moralmente possível. Mas foi interessante porque no contrato deles estava estabelecido algumas cláusulas diferentes, como, por exemplo, a obrigação de dizer eu te amo um pro outro, a obrigação de você não entrar em nenhum tipo de vício e a proibição de ir dormir toda noite um de cara virada pro outro. Então eles tinham a obrigação de se resolver e se não respeitassem, eles colocaram inclusive uma cláusula penal dizendo que um teria que comprar um presentinho pro outro se eles desrespeitassem as regras. Muito legal isso. E eu até a pergunta que eu ia fazer era justamente isso, mas qual que é a penalidade que eles aplicaram no caso de descumprimento do contrato? Mas é algo muito interessante e isso também vai abrir janela aqui para a gente ter um próximo papo no futuro sobre um contrato pré-nupcial, né, para regulamentar o casamento, mas é interessante isso, porque o que é combinado, gente, não sai caro. Então, também, se você estabelece, se você tem um diálogo aberto, né, com o seu parceiro, com a sua parceira, isso só tende a fazer com que o relacionamento se fortaleça. Se cada um sabe aonde está entrando, né, nesse momento, e o contrato ele também serve muito para isso, né, para cada um identificar a sua expectativa, saber o que esperar, né, daquilo. Exatamente. E claro que o contrato ele nunca vai ser superior à realidade. Então, em princípio, que o juiz ele vai aplicar se por acaso o seu contrato for levado ao judiciário, se acontecer uma briga, um conflito familiar, é o da primazia da realidade, o que significa que a verdade dos fatos do que aconteceu é sempre superior aos contratos que são firmados. Então, de nada adianta você fazer um contrato de namoro para dizer que o que é seu, o que é dele, mas na vida real vocês estarem vivendo uma relação com o intuito de constituir família, o teu círculo de amigos, todo mundo já conhece a pessoa como seu cônjuge, seu parceiro da vida, vocês têm uma relação contínua, duradoura, pública. Então o juiz vai analisar tudo isso e se ele entender que de fato está havendo uma união estável, ele vai desconstituir o contrato de namoro. Então também não adianta fazer o contrato de namoro sozinho, que ele não é milagre. Tem que, na verdade, estar vivendo de fato um namoro. Muito legal essas suas considerações, Bárbara. Você tem mais alguma coisa que você acha importante destacar para o pessoal que está assistindo a gente? Porque isso gera muito a dúvida. E para mim, que já sou casada, é mais difícil saber o que perguntar, né? Porque eu não vou regulamentar um namoro, porque casamento para mim é para a vida inteira. Mas tem mais algum ponto que você acha importante chamar a atenção para o pessoal que está assistindo o nosso podcast hoje? Eu acho legal, então, ressaltar que o contrato de namoro ele tem sim validade jurídica. Apesar dele não estar previsto no nosso Código Civil, o nosso Código permite a criação de contratos atípicos. Então, ele estaria ali enquadrado como um contrato atípico, ele tem validade, ele pode ter efeitos legais. Segundo lugar, só maior de idade pode fazer. Terceiro lugar, não crie essas cláusulas mirabolantes, multas vultuosas, porque não vai passar. Se você vier a executar esse contrato para querer cobrar do cônjuge que você brigou, você provavelmente não vai conseguir, né, gente? Porque o contrato, as regras, eles têm que seguir a lei, a boa moral, os princípios fundamentais, né? A boa-fé, principalmente, a gente fala muito em boa-fé, objetivo no direito civil, né? Uma regra que tem que nortear qualquer relação jurídica é a boa-fé entre aquelas partes que estão contratando. Se ficar evidenciado que ali não existe boa-fé, se alguém agiu ali já de má-fé criando aquela cláusula, é óbvio que o juiz vai poder afastar, tá, gente? Não é porque colocou ali no contrato que é ferro e fogo, tá? Exatamente. Se você pretende fazer essa separação patrimonial, o contrato de namoro é sim interessante, porque ali você vai determinar que vocês não estão em união estável e por conta disso, esse cônjuge não vai ser seu herdeiro se algo te acontecer. Então, eu acho uma alternativa interessante, ela é uma das ferramentas também do planejamento patrimonial e sucessório, né? Quando a gente pensa em fazer o contrato de namoro, a gente também deve pensar lá na frente, o que eu quero com isso, o que eu pretendo com essa relação, eu tenho filhos talvez de um relacionamento anterior,
eu quero preservar meu patrimônio para eles. Então, faça uma análise, consulte um especialista, entenda o que você pretende com isso e não deixe de fazer por vergonha ou por achar que pode parecer uma falta de confiança. Eu acho que existe agora uma mudança cultural muito grande nesse sentido. As pessoas estão entendendo que planejar não é faltar com a confiança, é inteligência. Exatamente, principalmente converse com o seu parceiro, converse com a sua parceira. O diálogo em situações como essa resolve muitas questões que podem gerar um problema jurídico ou uma discussão emocional lá na frente que ninguém quer passar, porque o processo, uma ação judicial, é um desgaste emocional, não é só um desgaste financeiro. Muitas pessoas pensam que o processo judicial é só o gasto, mas não. Um processo judicial consome a energia das pessoas, consome o emocional das pessoas. Então, conversar, se organizar, ser honesto um com o outro é sempre a melhor solução. Muito obrigado, Bárbara. Foi muito legal falar desse assunto. Se você gostou desse assunto e quer saber mais sobre temas como esse, curte a nossa página, liga o sininho, que sempre que tiver conteúdo novo, aqui no Mesa 3 você vai ser comunicado. Obrigada e até mais.